Aviso para todo mundo saber. Vou aproveitar, então, que a gente teve esses minutinhos de conversa antes, acho que todo mundo já entrou, senão eu vou liberando aqui. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à segunda aula do curso Médico e o Monstro, uma leitura do progressismo latino-americano e seus opostos, com Fábio Luiz Barbosa dos Santos e Daniel Feldman. Essa é a aula América Latina, o progressismo e seus opostos. Eu sou a Isadora, eu trabalho aqui na Elefante. Hoje sou eu que vou fazer essa breve mediação aqui da aula. Já vou passar a palavra direto aos professores, não tenho muito o que apresentar. Só queria lembrar a todos e pedir para que vocês deixem os microfones. Vocês estão me ouvindo bem? Apareceu uma mensagem aqui para mim. Me ouvem bem? Otimamente. Tá bom. Vou pedir, então, que vocês fechem os microfones, quem não estiver falando, só para não ter interferências, outros barulhos. E no final da aula, a gente vai liberar para perguntas. Só por motivos organizativos, quem quiser fazer pergunta, comenta aqui no chat, que daí depois eu chamo em ordem. E vocês abrem a câmera e perguntam justamente ao Fábio e ao Daniel, sem muitas burocracias, tá? Mas só para combinar direitinho a ordem, vocês avisem aqui no chat, eu vou montando uma listinha. A gente vai até 9 horas hoje, tá bom? Então, boa aula a todos, aproveitem muito. Vou deixar a câmera fechada aqui por causa da conexão. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Isadora. Obrigado por estar fazendo essa gentil mediação aqui, né, nesse começo. Então, nessa segunda aula, a gente vai falar sobre a América Latina, né? Então, o livro ele é dividido em 3 partes, na verdade, são 2 partes, fundamentalmente. A primeira discutindo a América Latina, né? A primeira avança as ideias fundamentais, as teses fundamentais do livro, ou a chave analítica do livro, que foi o que a gente discutiu na primeira aula, né? E em seguida há um sobrevoo sobre a América Latina, comentando uma variedade de situações, né? E é disso que eu vou estar falando na aula de hoje. E depois a segunda parte do livro fala sobre o Brasil, e a terceira parte, que é bastante curta, discute alguns elementos, digamos assim, de pensando uma política que vá para além daquela que está colocada na binariedade progressismo e os seus opostos, né? Então, aqui eu não vou falar de todos os países que são aludidos ali no livro, mas eu vou me concentrar em 2 conjuntos de países que são 2 conjuntos, digamos assim, opostos na sua relação com o progressismo. Eu vou falar primeiro daqueles países nos quais o progressismo assentou raízes de formas, digamos assim, mais robusta, nos quais podemos dizer que o progressismo segue sendo ainda muito forte, né, como alternativa política, e depois, no caso contrário, aqueles países em que o progressismo é mais débil enquanto alternativa política, né? Então, são 2 raciocínios que eu vou fazer, enfocando esses 2 conjuntos de países, né? Mas antes de entrar nisso, eu queria lembrar 2 ideias muito importantes do livro, para clarear por que eu vou fazer essas discussões desses países, né? Lembrar que o foco do livro é analisar uma dinâmica social, né, que atravessa o mundo, porque, portanto, ela é geograficamente mais ampla do que a América Latina, e ela antecede no tempo a eleição dos governos progressistas, a essa dinâmica que nós estamos descrevendo como uma dessocialização autofágica, né? Pegando um termo do intelectual chamado Anselmo Jape, né? Yape. Então, o que é essa dessocialização autofágica? É um movimento, uma sociabilidade na qual a própria reprodução econômica, né, ela se transforma, dizendo assim de forma simplista, uma máquina de produzir medo, ódio e indiferença. Aquilo que a gente comentou na primeira aula, né, que você vai, de um lado, corroendo os direitos sociais, né, associados, então, a um estado de bem-estar social, e, de outro lado, você vai corroendo o mundo do trabalho, a ideia de uma estabilidade do trabalho, então, de modo que o mundo dos direitos sociais da carteira assinada vai se tornando uma relíquia do passado, um anacronismo, né? Só que no lugar disso que vai se colocando é uma sociabilidade, a sociabilidade neoliberal, né, que tem como, vamos dizer, que é presidida, na qual a razão é o valor que preside as relações, a concorrência é o valor que preside as relações sociais, e, portanto, você vai gerando essa dinâmica social das pessoas, do que ele está chamando de uma sociabilidade autofágica, que as pessoas, uma sociabilidade que as pessoas estão lutando
umas contra as outras, né? Pela sua própria sobrevivência, né? Então esse é o foco, para dizer o seguinte: nós não estamos discutindo, por exemplo, os governos em particular, né? Não se trata nunca de julgar acertos ou erros de um governo. O que nós estamos olhando é qual é o alcance e os limites da aposta progressista à luz dessa dinâmica social, da dessocialização autofágica, que os antecede e os envolve, né? Então, e a segunda ideia importante, né, que tá ligada, de certa forma, a essa primeira, é que nós não entendemos, à luz deste enfoque, o progressismo não é visto como o contrário, né, vamos dizer, dos seus opostos, né? Mas vamos dizer, é uma forma alternativa, diferente, com certeza, mas uma forma alternativa de gestão das tensões, das contradições dessa mesma ordem social, né? Portanto, há uma diferença do ponto de vista etimológico, do ponto de vista filosófico, entre oposição e contradição, né? Oposição é você ter uma coisa na frente da outra, né? A oposição pode ser uma relação complementar. A contradição é uma relação de antagonismo, é uma incompatibilidade de contrários. A oposição não é uma incompatibilidade, pode ser exatamente o contrário, pode ser uma complementariedade. Então, é importante deixar, então, deste ponto de vista, né, a relação do progressismo com os seus, uma relação de oposição, né, e não de contradição com as alternativas políticas com as quais, vamos dizer, ele se defronta no cenário eleitoral. Bom, então, feitas essas observações iniciais, vou começar e vou falar, então, comentar rapidamente os países em que o progressismo fincou raiz mais profunda. Por que eu vou fazer isso, né? O objetivo é constatar que este movimento da dessocialização autofágica, que tem provocado respostas mais violentas do ponto de vista da política, portanto, respostas numa direção antidemocrática, e mais violenta do ponto de vista da economia, mais antipopular e antissocial, né, é um fenômeno que atravessa o continente, né, e a gente não observa somente nos países em que você teve a eleição desses governos identificados com a extrema-direita, como no caso do Brasil, né? Então, é isso que a gente vai olhar. A gente pode observar que essas tendências estão presentes mesmo nos governos, nos países que ainda são governados pelo progressismo, ou naqueles que estão sendo governados tardiamente pelo progressismo, como o caso do México, mas que eu não vou falar do México aqui, né? Eu vou falar de os três países em que fincou raízes mais profundas, que são Equador, Bolívia e Venezuela. E por que eu digo que são os países em que fincou raiz mais profunda? Porque são os países nos quais houve uma tentativa, foram convocadas assembleias constituintes na expectativa que se reescreveram as condições dos seus países, na expectativa de refundar estes países, né? Então, vamos começar falando sobre o Equador. Então, eu vou fazer um comentário sobre cada um desses países. Vocês sabem, né, qual é, digamos assim, a linha geral da história equatoriana recente, né? Em 2007, se elegeu o Rafael Correa, né, que foi, vamos dizer, foi o representante, a encarnação do progressismo no Equador, né? Ele governou por 2 mandatos, entre 2007 e 2017, e depois elegeu o seu sucessor, foi o Lenín Moreno, né, que tinha sido vice-presidente do Rafael Correa. Porém, Lenín Moreno, inicialmente, para se diferenciar do Rafael Correa, né, foi se aproximando, digamos, de uma política mais convencional da austeridade neoliberal e se aproximando dos Estados Unidos. No processo, inclusive, ele entregou o Julian Assange, que vocês devem se lembrar, estava exilado na Embaixada Equatoriana em Londres, né? Nesse processo, então, há uma ruptura entre o Correa e o Lenín Moreno. E dessa ruptura se desencadeia uma briga interstícia entre os dois, né, que vai mover montanhas, né, vai ser o assunto, vamos dizer, da política equatoriana durante o mandato
do Lenin Moreno. Então, o Lenin Moreno, por exemplo, haverá acusações de corrupção, ordens de prisão que vai causar que o Rafael Correa deixe o Equador, né? O Lenin Moreno aprova uma reforma constitucional que impede que um ex-presidente concorra a uma nova eleição, que é mais ou menos que é o modelo dos Estados Unidos, né? Uma reforma que tinha um alvo claro, deixar o Rafael Correa de fora das disputas futuras, né? Enfim, então há uma disputa interstícia, de modo que e nessa disputa, né, o Lenin Moreno ele vai indo para esse caminho, digamos assim, cada vez mais se aproximando dos setores conservadores, né, e dos Estados Unidos, né? E nesse roteiro ele acaba radicalizando a agenda da austeridade, que provoca um levante popular em outubro de 2019, né? E, enfim, e que joga a popularidade deste governo no chão, embora ele se segure no poder, né? Mas, então, nas eleições que vão acontecer um pouco depois que aconteceram no começo desse ano, em 2021, então se esperava, então, com a desmoralização aguda do governo Moreno, se esperava, então, uma disputa entre o candidato do correísmo, que era o jovem Andrés Arauz, um economista de 30 e poucos anos, que muitos viam como, vamos dizer, um representante, né, do pessoal do Rafael Correa nessa eleição, né, contra um candidato da oligarquia, né, o Guillermo Lasso, que já tinha sido candidato algumas vezes, um banqueiro de Guayaquil, enfim, um homem conservador e das finanças, né? Só que qual foi a novidade no Equador? Né? O Equador, então, um país em que o progressismo, a gente pode dizer que ele implodiu por dentro, né? Em função dessas disputas interstícias, né? Nesse contexto surgiu um terceiro, que foi a candidatura do Yacu Pérez, representando o movimento Pachacuti, indígena, né, que embolou a disputa, né, e aí foi uma disputa controversa, né, em que a diferença entre o segundo e o terceiro candidato no primeiro turno foi muito pequena, interromperam a votação, a votação, não, a apuração, né, há suspeitas, há quem fale em fraude, né, gente da campanha do Yacu Pérez, muitos estão convencidos de que houve fraude, de modo que o Guillermo Lasso passou para o segundo turno para enfrentar o candidato do correísmo, que acaba sendo derrotado, né? De modo que a gente tem, então, uma volta, vamos dizer, de um candidato, vamos dizer, da oligarquia convencional, um político de direita mais, né, convencional, né? Qual é o ponto que eu estou querendo chamar a atenção? Só que nessa campanha, é importante dizer, o candidato indígena, o Yacu Pérez, ele foi retratado pelo progressismo como se fosse um cavalo de Troia do imperialismo, né? Ele foi difamado, né? E com muita virulência pelo progressismo dentro e fora do Equador, que muitas vezes reproduz vamos dizer, esses discursos, né? O Yacu Pérez não é vamos dizer, não é nenhum, não vou dizer que seja uma candidatura sem defeitos ou sem críticas, não posso fazer críticas, mas a questão não é essa, a questão é que é uma candidatura que se colocou claramente contra o que em espanhol se chamam de extrativismo, em defesa da água, do meio ambiente, e a favor dos direitos reprodutivos, inclusive do aborto, coisa que a versão do progressismo equatoriano é muito conservadora, né? Nunca foi a favor, né? E essa candidatura foi difamada, replicando a própria postura do Rafael Correa enquanto presidente, que tinha dito já no processo constituinte que os principais inimigos daquele processo que ele estava desencadeando, que ele chamava de Revolução Cidadã, os principais inimigos eram o que ele chamava do esquerdismo radical, né? Do ecologismo e do indigenismo, né? Esses como os três principais inimigos. E é importante dizer que isso não foi uma questão retórica. Por exemplo, o próprio Yacu Pérez foi preso 6 vezes durante os governos Correa, né? Na 6ª vez, segundo contou a esposa dele, que a gente fez uma atividade, o Henrique estava assistindo, né? A polícia veio nas comunidades com chicotes que tinham pregos pendurados na ponta e deram chicotadas, que ele ficou todo sangrando, ninguém sabia em que estado de saúde. Evidentemente, esse candidato depois não vai poder, como é que ele vai apoiar o candidato do correísmo no segundo turno? Pronto, que eu estou querendo enfatizar aqui são 2, então. Primeiro,
que, no caso equatoriano, o progressismo implodiu por dentro, pelas disputas internas, né? E, em segundo lugar, que, ao se defrontar com uma alternativa, com um diferente pela esquerda, né? Que não precisamos idealizar, mas vamos aceitar que é uma alternativa que, pelo menos, combatia um dos dois braços, né? Vamos dizer, do movimento do capital na América Latina. Os braços fundamentais, que é a financiarização e o extrativismo, pelo menos combatia de forma bem clara. Foi difamado, combatido e, inclusive, reprimido, né? Segunda situação, e o ponto que eu estou querendo dizer, isso aí não tem nada a ver com... É uma coisa que vem do próprio movimento do progressismo, né? A Bolívia, né? Vocês sabem, a deposição, né, ou o golpe contra o Morales, né, também no final de 2019, é motivo de controvérsia na esquerda. Eu não vou entrar aqui nos meandros do debate, eu só quero chamar a atenção para alguns pontos. Primeiro, que a situação boliviana não deve ser retratada como uma espécie de disputa esquerda contra direita, né? Porque a própria base popular do governo do MAS, do governo Morales, já estava cindida, ao menos desde 2011, quando também esse governo reprimiu uma marcha indígena de forma brutal, uma marcha indígena contra a construção de uma rodovia que atravessava um parque nacional, que era a reserva indígena, o Parque Yasuni. Não, Yasuni é no Equador. Agora me fugiu o nome do ITT, né? Na Bolívia. Né? Então, a base popular já estava cindida. A segunda questão importante de entender é que, diante dessa cisão, o movimento do MAS, do governo, foi se aproximar mais dos setores conservadores da sociedade boliviana, seja o agronegócio, seja as multinacionais que exploram os hidrocarbonetos, de modo que ninguém no andar de cima da sociedade boliviana estava perdendo dinheiro, né? E uma terceira constatação importante de se fazer é que, vocês sabem, o Evo Morales insistiu em se concorrer uma quarta vez seguida à eleição. Ele tinha sido eleito primeiro, né, em 2006, depois teve a reforma da Constituição, aí teve uma nova eleição, ele foi eleito uma segunda vez, aí, como era uma nova Constituição, disseram que a primeira não valia, e aí ele se reelegeu, que seria a segunda, uma terceira ele não poderia, segundo a Constituição. Fez um referendo, e em 2016 perdeu esse referendo. Recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral da Bolívia, que disse que aquilo eram direitos humanos. Já havia precedentes jurídicos disso na América Central, né? E aí, então, ele desafiando, enfim, ele insistiu em concorrer, né? Então, o ponto a dizer é que, no momento em que ele foi concorrer, ele já era muito questionado essa insistência do Evo Morales, né? E aí o que acontece, né? Vocês devem saber, bom, a eleição da Bolívia funciona assim: se o candidato em primeiro lugar tem uma vantagem de mais de 10% em relação ao segundo candidato, não há segundo turno, né? As avaliações do MAS era que, se houvesse um segundo turno, a oposição se unificaria, seria difícil eles vencerem. Bom, estava acontecendo a apuração do primeiro turno, o MAS estava vencendo, mas por uma margem de 9, alguma coisa próximo, mas não chegava a 10%. E aí houve uma pane no sistema, a apuração foi interrompida por um período, né? E aí houve uma denúncia de fraude, não sei dizer se foi, se não foi, aparentemente não foi, há investigações internacionais que dizem que não houve, mas o fato é que isso gerou, né, escalou nesse mal-estar difuso que havia em relação à insistência do Morales na reeleição, e eclodiu essa rebelião, e ponto aqui a dizer que a rebelião não foi uma rebelião da direita, uma rebelião protagonizada, sobretudo, por uma juventude para quem o MAS tinha sido o poder desde que eles nasceram, um pouco que nem a juventude de 2013 aqui no Brasil, já estava há 10 anos no poder, no caso do MAS até mais, né? Então, tinha sido, para quem tinha nascido no começo dos anos 2000, o MAS era poder, né? Não era... Então, e aí essa rebelião desorganizou, que balançou o barco, e aí houve os eventos, né? Ele pede a polícia se insubordina, ele pede para os militares reprimirem, os militares aí tem essa sugestão de que ele um golpista, né? De que ele saia, enfim, e aí assume, aí é um vazio de poder, porque ele conclama todo o Congresso nazista, porque eles dominavam o Congresso, eles tinham a presidência do Senado, da Câmara, o vice, tudo, mas aí uma renúncia, e aí abre uma espécie de vazio, não se sabe exatamente quem deveria assumir, e aí
Então, a direita começa a montar, a extrema-direita nessa situação, a Jeanine Áñez assume, e o governo da Jeanine Áñez que segue é um governo repressivo, né, autoritário, corrupto, que manejou muito mal a economia e o Covid, e, em resumo, se tornou um governo impopular, como Temer foi aqui no Brasil, né? De modo que, então, quando acontecem as eleições em seguida, ela também prorrogou o seu mandato, que devia ser só um mandato tampão até se realizar as novas eleições, a votação, o retorno do MAS ao poder, né, na forma do Luiz Arce, né, já não se dá no sentido de uma expectativa de mudança radical, de um processo de câmbio, um processo de mudança como o MAS tinha originalmente pregava, mas foi um voto pelo mal menor. Diferente do MAS do Evo Morales, que prometia um governo dos movimentos sociais, que vai mandar obedecendo, né? Ele se elege numa proposta de trazer estabilidade para o país, né? Enfim, né? Então, o ponto a enfatizar aqui na Bolívia, de novo, você pode dizer que na Bolívia é uma espécie, uma modalidade de progressismo autocrático, né, ou monocrático, assim, insistência, né, em permanecer no poder, a despeito das regras do jogo que eles próprios tinham feito, né, porque a Constituição vigente tinha sido feita sob o governo MAS, como eu acabei de falar, né? Venezuela, né? Quando a gente olha para a Venezuela, o estopim, a crise eclode pela economia, né? As raízes disso têm a ver com as dificuldades de superar essa situação que o Celso Furtado descreveu como um subdesenvolvimento com a abundância de divisas, né? A Venezuela, vocês sabem, tem essa peculiaridade no cenário sul-americano, ser um país rentista, uma economia rentista baseada na exportação do petróleo, né? E isso gera desequilíbrios econômicos, conhecidos na literatura como doença holandesa. Não vou entrar nos detalhes, mas eu quero dizer o seguinte: as causas estruturais dos problemas econômicos venezuelanos têm a ver com os limites, com a incapacidade do bolivarianismo ter superado essa situação que também o antecedia. Não foram eles que criaram, né? Mas foram incapazes, essa dependência na receita petroleira, que atualmente responde cerca de 90% das exportações do país, né? Então, como é que essa crise econômica ela se manifesta basicamente em 3 fenômenos? Primeiro, pressões inflacionárias, que depois desencadeou numa hiperinflação, né? Falta, escassez de bens num país que importa tudo, né? Então, você começa a ter falta de dólares, também você tem dificuldades para importar, tem a ver também com a queda do preço do petróleo, que acontece ali de 2014 em diante, né? E mais importante, o desajuste cambial, né? A Venezuela, você tinha o câmbio oficial, então no dólar, no câmbio oficial era 1:7. Eu lembro quando eu estive lá em 2014, no paralelo era 1:70, significa que você trocava no paralelo, você estava rico, você trocava no oficial, você estava pobre. Um ano depois, eu voltei lá, estava 1:800, a diferença era mais de 100 vezes. O que isso significa na prática? Significa na prática que as coisas que, para quem tem acesso a dólar, né, a vida pode ficar muito barata, exceto nos itens cujo preço é colocado acompanhando o dólar. Então, vamos dizer, uma pasta de dente que está colocada a 700 bolívares, né? Para quem não tem acesso ao dólar, aquilo é como se fosse 100 dólares do preço oficial, mas para quem tem acesso ao dólar, é $1, né? O equivalente a esse descolamento entre o preço do paralelo, né, e o dólar oficial, numa economia que importa tudo, gerou uma desorganização da economia que fez com que, na prática, a impossibilidade das pessoas sobreviverem sem ter acesso ao dólar, defenderem o seu padrão de vida sem ter acesso a dólar. Portanto, se desorganizou um trabalho, ou seja, você não paga mais as suas com o seu trabalho, se você trabalha ganhando em bolívares na Venezuela. Portanto, isso gerou já havia uma situação em que esse desajuste gerava possibilidades, né, de manejo no campo negro, contrabando e tal, mas isso virou de ser uma situação eventual para uma situação, vamos dizer, compulsória. E essa desorganização é o pano de fundo da perda de prestígio político do bolivarianismo, que se expressou na eleição parlamentar no final, em dezembro de 2015, onde o bolivarianismo levou uma lavada que eles sabiam que iam perder, mas não que iam perder tanto. Eles ficaram com menos de 1/3 do parlamento, o que significa que a oposição, que por sua vez nunca escondeu sua intenção golpista, tinha o poder de
manobrar para impedir o presidente. Tinha maioria absoluta. O bolivarianismo se viu diante de um dilema, né? Reconhecendo o resultado, é uma espécie de ampulheta, virou ampulheta porque eles vão manobrar para derrubar o governo, ou não reconhecer o resultado significava ignorar essa institucionalidade na qual eles tinham se apoiado. Vocês sabem, o bolivarianismo no poder tinha sido recordista mundial de eleições. O Chávez, em vida, foram, não lembro agora, são 17 eleições, que ele só perdeu uma, que foi um referendo, enfim. Né? Então, a opção que os venezuelanos fizeram, né, que os bolivarianos, desculpa, fizeram, foi a segunda. Né? Então, uma escolha, vamos dizer, controversa. Então, basicamente, para simplificar, um pouco, digamos assim, desencanaram das institucionalidades democráticas dos ritos institucionais na qual tinham se apoiado até aquele momento. Né? Então, o que isso significa concretamente? Por exemplo, eles desqualificaram 3 dos deputados eleitos pelo Estado do Amazonas com argumentos questionáveis, mas porque, ao desqualificar esses deputados, a oposição não tinha mais maioria absoluta. Então, a oposição, por sua vez, resolveu que isso era ilegítimo, entrou em sessão, o tribunal declarou que eles estavam em desobediência, então o bolivarianismo fechou o parlamento, e daí disso nasceu, vamos dizer, essa espécie de situação de dualidade de poderes, que depois o Guaidó vai se apoiar para se autodeclarar presidente de forma absolutamente espúria e legítima, golpista, apoiada pelos Estados Unidos e etc. Né? Mas é para entender de onde vem isso. Né? Então, nesse processo, né, o bolivarianismo também, Maduro, aumentou consideravelmente a presença dos militares no governo, eles comandam desde a vice-presidência até a presidente do Congresso, a PDVSA, o comércio internacional, as estatais exportam minérios, né? Então, bastante militarizado, né? E numa sociedade que a crise econômica, social e política só não para de se agravar, o que se expressa no corpo dos milhões de imigrantes venezuelanos dos anos recentes, que chegam, inclusive, ao Brasil, embora em quantidade pequena no Brasil. Né? Então, qual é o ponto que eu quero? Então, na Venezuela, então vejam, é evidente que as sanções dos Estados Unidos agravam essa crise, mas elas não foram a causa dessa crise. Né? Então, qual é o ponto que eu estou querendo ilustrar com esse, vamos dizer, com esse percurso nessas 3 situações? Então, mostrar situações em que o progressismo vai entrando, vamos dizer, tendências antidemocráticas, antipopulares, né? Mais violentas do ponto de vista não só do Estado, mas também, no caso do Equador, também fora do Estado, né? E pelas próprias dinâmicas na qual está inscrito, produz e reproduz, né? Não é fundamentalmente, essencialmente por causa das elites, por causa do imperialismo estadunidense e assim por diante. Né? A gente poderia alongar essa discussão para falar, por exemplo, da Nicarágua, né? Em que o Ortega e a esposa dele comandam o país como uma espécie de tirania. Se tem um país que é mais próximo, vamos dizer, de uma ditadura dos anos da Guerra Fria na América do Sul, vocês sabem, não é o Brasil do Bolsonaro, é a Nicarágua. Né? Então, como é que você explica? Estão lá desde 2006, são vistos pelo progressismo, são identificados como progressismo. Então, qual é o ponto? De novo, é observar que esse movimento de dessocialização, né, que vai provocando respostas mais violentas do ponto de vista econômico, social e político, elas estão presentes, elas atravessam mesmo os países nos quais o progressismo continua no poder, ou no caso da Venezuela, que nunca saiu do poder. Né? É como se a gente tivesse, vou fazer uma figura de imagem um pouco forte, mas que ajuda a ilustrar. É como se você tivesse o médico e o monstro, o movimento que a gente vê aqui no Brasil, do lulismo para o bolsonarismo, lá no mesmo processo, que é o processo bolivariano. Né? Bom, então, o que a gente observa, para concluir, é que em todos os países em que o progressismo, mesmo onde ele continua forte, como alternativa política, seja no poder, na Bolívia, na Venezuela, na Nicarágua, seja fora do poder, na oposição, como no caso do Equador, né? Nenhum desses casos se abriu o caminho para uma sociedade melhor, para um mundo melhor, para alternativas mais emancipatórias e assim por diante. Né?
E, portanto, mas o que vem emergindo é o contrário, né? E como a gente está vendo de maneira dramática, inclusive no Chile, nesses dias, né? Então, qual é o ponto de novo? O que a gente tem que olhar é mais do que a política partidária, entender o que está acontecendo na sociedade que está produzindo esse tipo de movimento, né? Essas alternativas. Mas, quando a gente olha para a sociedade, a gente vai perceber também outros tipos de movimento, que agora é o segundo ponto que eu queria falar com vocês, desenvolver com vocês, são as rebeliões na pandemia, né? Qual é o ponto de partida aqui do meu comentário? É observar que os países sul-americanos em que houve rebeliões populares na pandemia são aqueles justamente em que o progressismo é mais débil enquanto alternativa política. Quais são eles? O Paraguai. O Paraguai é o único país em que o progressismo foi eleito, Lugo, e não terminou o mandato. Em todos os outros, o progressismo não só terminou o mandato, como elegeu o seu sucessor pelo menos uma vez, na maioria das vezes mais de uma vez, né? Então, o Paraguai, depois o Peru, a Colômbia e o Chile, que são os países da América do Sul em que o progressismo não chegou à presidência ainda, né? Portanto, as rebeliões eclodiram, no caso do Chile, né, no caso do Peru, eles derrubaram o presidente, né? No caso do Chile, as ruas, na verdade, nunca voltaram a dormir, né, desde o estallido social, em outubro, né, de 2019, né? E no caso da Colômbia, teve essa extraordinária rebelião que foi reprimida com uma brutalidade ímpar no continente, né, de um Estado que foi forjado, né, como um Estado contra-insurgente. Talvez na América Latina, esse seja o caso na América Latina inteira, mas na Colômbia fica mais evidente, e a natureza contra-insurgente do Estado colombiano ficou muito evidente na resposta à rebelião popular, né, que eclodiu mais cedo nesse ano na Colômbia, né? Então, quais são os pontos que eu quero chamar a atenção aqui? Não vou falar de cada uma dessas rebeliões, só vou chamar a atenção para vocês de alguns pontos para fazer o raciocínio, né? Então, primeiro é esse que explodiram nos países em que o progressismo é mais débil como alternativa política, né? Segundo, é que são rebeliões contra a ordem, e contra uma ordem que inclui muitas vezes o progressismo, né? Então, de modo que então há um descompasso. Muitas vezes, vamos dizer, o campo progressista alimenta a expectativa de que a rebelião é um indício, né, de que nas eleições por vir se votará numa alternativa a quem está vamos dizer, na presidência, no comando do país. Mas essa equação ela não necessariamente favorece o progressismo. Vejam o caso peruano, né? O caso peruano, como eu já falei, em dezembro de 2020, depois, se vocês quiserem, eu explico como é que chegou nessa situação do impeachment, senão eu vou me alongar, né? Mas o fato é que teve um presidente que renunciou mais cedo, o presidente tinha sido eleito, o PPK, né, o Pedro Pablo Kuczynski, ele renunciou para não ser impedido em acusações de corrupção, assumiu o vice. Esse vice comprou uma briga ali com o fujimorismo, né? Essa briga levou levou a desmontar o Congresso, ter uma nova eleição, enfim, mas o fato é que no final do ano passado, de 2020, então, ele foi impedido numa manobra que foi entendida por muitos como um golpe parlamentar. A diferença do caso paraguaio e brasileiro é que isso gerou uma eclosão popular, povo nas ruas, protestando com muita intensidade, de modo que a pessoa que assumiu, poucos dias depois, teve que renunciar, e aí houve um mandato tampão, porque a reeleição para a presidência ia acontecer no começo de 2021, então era apenas alguns meses. Naquele contexto, então, parecia, vamos dizer, lógico que o progressismo levasse. A Verônica Mendonça, que era candidata do progressismo, ela tinha ficado de fora do segundo turno na eleição anterior por muito pouco, ela perdeu por 3%, sendo que tinha um outro candidato anti-extrativista e tal, o Gregório Santos, que estava preso, tinha tido 4% de votos no primeiro turno, tinha dividido os votos, isso que eu quero dizer, né? Então, o cálculo era mais ou menos esse, né? Se ela chegou tão perto, e agora ainda mais teve rebelião popular. No entanto, vocês viram, a rebelião das urnas teve uma cara diferente. A Verônica Mendonça ficou em sexto, né? Foi a cara do Pedro Castilho, que, embora ele tenha uma agenda, digamos assim, de uma esquerda estatista, né? Vocês sabem que, por outro lado, é conservador do ponto de vista dos valores, mas ele não é um candidato progressista. Do ponto de vista da forma política, me entendam bem, não estou falando do conteúdo, mas da forma política, que se apresenta como um outsider, alguém que vem de baixo,
com quem as pessoas se identificam, é uma forma política mais próxima, eu diria, do bolsonarismo do que do progressismo, né? Então, ele que acaba vencendo por um fio, né? A Fujimori, que é o candidato, vamos dizer, o candidato da direita, filha do ex-ditador Fujimori, e assim por diante, né? Mas, então, qual é o ponto que eu estou querendo, de novo, chamar a atenção aqui? Não necessariamente é uma rebelião contra o progressismo, como junho de 2013 não foi exatamente contra o PT, mas inclui como parte dessa ordem, né? Então, nas eleições que vêm em seguida, no Peru, o progressismo peruano, a versão peruana é interpretada de forma já como parte desse establishment com o qual você tem essa rebelião nas ruas e depois nas urnas, né? Portanto, um outro elemento que eu quero chamar a atenção, né, é que, então, você tem esse descompasso, que é o que a gente está vendo de novo na eleição do Chile, podemos discutir isso depois, né? É que o último elemento que eu quero trazer, falando dessas eleições, é que elas também, vamos dizer, também se evidencia nessas rebeliões na antítese, eu diria assim, na relação antitética entre progressismo e rebelião, né, se evidencia que o progressismo como uma das formas de gestão dessa ordem, né? Não sei se fica claro o ponto que eu tô querendo chamar a atenção, né? Mas, assim, então, se houve rebeliões nos países em que o progressismo é mais débil como alternativa. O que isso sugere, né? Não é uma tese cartesiana, mas né? O que isso indica? Isso indica duas coisas, né? A primeira é de que a rebelião é a política do agora. As pessoas só saem para se rebelar, quebrando, né, a rebelião, quando não vem alternativas, vamos dizer, próximas ali. Né? Há um desencantamento, uma descrença, vamos dizer, aguda em relação ao sistema político vigente, né? Então, como progressista, nos países, então, esse é o paradoxo. Os países em que as ruas estiveram mais radicais são aqueles em que o progressismo é mais débil como alternativa política, portanto, menos velas se acendem no altar da política progressista como alternativa do mal menor, né? Então, eu diria que se a rebelião é uma política do agora, o progressismo se revela como uma política da espera, né? Pensem vocês, por exemplo, no caso do Brasil, né? A restituição dos direitos políticos do Lula no começo desse ano também, por mais justa que seja, evidentemente, a cassação do político, um processo judicial persecutório, injusto, etc., mas um dos efeitos, vamos dizer, colaterais da libertação, da restituição dos seus direitos políticos foi aumentar consideravelmente as chances de que o Bolsonaro termine o seu governo, né? Que não deixa de ser uma forma de normalização desse tipo de política, né? Por quê? Porque, evidentemente, as pessoas só vão recorrer à cirurgia depois que a homeopatia, enfim, quiropraxia, sei lá, todas as alternativas elas estão esgotadas, né? As alternativas indolores. Então, se dá para a gente aguentar firme, esperar mais uns 2 anos, ou um ano e pouco, né, para tirar na boa, né, para fazer mudar. Então, você tem esse efeito, e que é, evidentemente, alimentado por aqueles que se interessam por essa política, né? Por essa política, eu quero dizer, da alternância entre o progressismo e os seus opostos, né? Agora, qual é o dilema? E é com isso que eu quero terminar, né? Então, se as rebeliões, diria então que as rebeliões, se a gente está pensando, se o nosso argumento aqui é que o progressismo é uma forma de gestão, né, que é diferente, mas não é contraditória com os seus opostos, uma forma de gestão dessa crise social, gestão de uma sociabilidade que, pelo seu próprio movimento, se transformou numa máquina de produzir medo, ódio e indiferença. E essa produção do medo, ódio e indiferença é o caldo de cultivo da politização do ódio, que é um fenômeno global, né? Isso significa que o movimento da história, isso que a gente está chamando de progresso, favorece essa política. O futuro deste presente pertence aos monstros e não aos médicos, né? Então, se a gente entende que o progressismo é uma alternativa para lidar com essa situação crítica, uma forma, digamos assim, de gestão da crise, enquanto que os bolsonarismos mundo afora são uma
aceleração da crise, né, uma contenção da crise, ou uma aceleração da crise, como a gente discutiu no primeiro encontro, né? Então, a gente vai dizer que a rebelião, a forma rebelião, ela se insurge contra essa ordem. Uma ordem que não se resume a progressismo, mas que inclui as formas progressistas da política, né? Deste ponto de vista, diríamos que a rebelião ela é um sinal de saúde em uma sociedade, uma forma social patológica que nos está nos levando à barbárie, né? Se precisava de alguma coisa para mostrar isso de forma muito plástica, a pandemia está aí, né? Agora, qual é o dilema? O dilema é que, na ausência de horizontes utópicos, de horizontes, vamos dizer, de política alternativos ao que foi a gramática do socialismo do século XX, né? Ou podemos dizer, para dizer em outros termos, a mesma coisa, a ausência de um horizonte revolucionário, né? De um horizonte de futuro que seja diferente desses que estão colocados entre médicos e monstros. Qual é o drama? O drama é que essas rebeliões, elas tendem a desembocar nas formas da política progressista que essa rebelião contesta nas suas origens. O que eu estou chamando das formas da política progressista? Uma nova Constituição, um novo presidente, digamos assim, uma nova forma da hegemonia política, diferente, mas que não, mas que... Então, veja, tanto no Peru como no Brasil, desculpa, no Peru, na Colômbia, como no Chile, uma nova Constituição e uma nova... estão colocadas. E é importante deixar claro que, nos três casos, é uma demanda absolutamente justa. A Constituição pinochetista, a Constituição neoliberal da Colômbia, ou a Constituição do Fujimori, no caso do Peru. Claro que é justo, mas o ponto é, se resume a fazer uma nova Constituição, por mais avançada que seja, elege um outro presidente, por mais progressista que seja, a hora que apaga as luzes da Constituição, que as ruas são esvaziadas, essa dinâmica da reprodução social que engendra o medo, o ódio, a indiferença, caldo de cultivo das políticas do ódio, vai continuar, vai se perpetuar, né? Vai se... Né? Portanto, esse é o drama do nosso drama, vamos dizer, da política emancipatória do nosso tempo. Como imaginar, como construir formas políticas diferentes daquelas, como dar um futuro a essas rebeliões, né? E eu diria que esse é um dilema não só... Então, de novo, a rebelião é uma condição necessária, mas insuficiente para produzir novos mundos, né? Então, como dar um futuro para essas rebeliões, eu diria que é o dilema, o desafio da política emancipatória, que não se resume, não se aceita, não se contenta com a política do mal menor na América Latina e também em outras partes do mundo. Era isso, pessoal. Abrir para as perguntas, né, comentários. Só para falar que hoje, diferentemente do sábado passado, eu combinei com o Fábio, no sábado a gente dividiu o informe. Hoje o informe, a fala inicial, né, cabe ao Fábio, e no sábado que vem caberá a mim, né? Eu pretendo intervir, mas no meio do debate também, enfim, né? Queria ver questões também do pessoal que está aí. Então, se vocês estavam com medo que depois de eu falar 40, quase 50 minutos, o Daniel ia falar mais 50, vocês podem ficar sossegados. Eu vou falar Acabou pouquinho. A falação. A gente dividiu, hoje a gente fez esse... Gente, então se autocoordenem, vai, já que foi assim, pode mandar ver, Renata. Tá, eu ia levantar a mão aqui, mas eu fiquei pensando aqui na sua fala final agora, Fábio, e como dar sua pergunta, como dar um futuro a essas rebeliões, eu fiquei pensando especificamente no Brasil. Como que você avalia, assim, a situação dos movimentos sociais como um todo, né? Se você vê, porque, assim, eu queria citar um exemplo que talvez não faça sentido, mas me ocorreu. Eu lembro que quando a Ford anunciou que ia sair do Brasil em janeiro,
eu trabalho com um sindicalista, né? E aí eles, com metalúrgico, e era muito recorrente as falas de que a Ford, se fosse o presidente Lula, se fosse isso não, ele não deixaria, ele faria todos os esforços para isso não acontecer. E eu acho que, evidentemente, ele tentaria, né, uma mediação com a característica que ele tem, né, de negociador, e tal. Acho que ele tentaria mesmo, mas eu achei muito sintomática essa fala, assim, do que eu ficava pensando, falava, bom, mas a Ford não saiu porque é o Bolsonaro, porque é o Lula, sabe? Ela saiu por outros motivos, né? E aí essa análise deles exclusivista, né, de tipo colocando reforça essa análise, isso tudo que você falou, né, esse diagnóstico que vocês fazem. E aí, por conta disso, pensando nesse exemplo, eu queria saber de você como você avalia a situação atual dos movimentos sociais, os que têm um peso, assim, independente se eles são, enfim, mais ativos ou não, tem mais força, mas eu digo com o peso político que eles têm hoje, MST, né, movimento sindical, eu queria saber um pouco qual a sua avaliação. Maravilha, Renata. É o seguinte, ótima questão, né, para a gente discutir. De forma geral, a gente pode dizer o seguinte: os movimentos sociais brasileiros mais robustos, né, dos anos 80 para cá, eles partilham, vamos dizer, eu diria assim, de um zeitgeist, um espírito do tempo, uma visão de mundo, mais do que uma visão de mundo, de uma leitura da realidade brasileira, de uma estratégia política comum que ficou conhecida como o Projeto Democrático Popular, né? Que, por sua vez, implicava uma estratégia política que muitas vezes era. Então, o partido ia ocupando espaços na institucionalidade eleitoral, né? Enquanto que os movimentos populares iam pressionando pelas ruas, você vai formando uma espécie de pinça num movimento, vamos dizer, progressista, de conquistas progressivas, de acúmulo de forças, né? Que, em última análise, pode conduzir a uma outra sociedade, inclusive socialista, digamos assim, né? Então, esse diagnóstico geral, essa ideia do projeto democrático popular, ela é partilhada, ela vem também de uma leitura, né, do tempo, vamos dizer, do massacre das guerrilhas no Brasil, sob a ditadura nos anos 60, 70, né, a influência do eurocomunismo na Europa, né, que ascende nos anos 70 e se afirma, né, nos anos 70 e nos anos 80, então, abrindo mão de uma postura mais confrontativa em nome dessa lógica de atuar por dentro das instituições, de ocupando espaços e, digamos assim, para falar de uma forma mais simplista, um reformismo por dentro da ordem, né? E então, uma obra, por exemplo, que referente disso é aquele ensaio, né, do Carlos Nelson Coutinho, da democracia como valor universal, né? Então, o ponto que eu acho importante, muito importante na sua pergunta de salientar aqui, é que, então, quando a gente vai olhar, dando um salto para a relação dos movimentos populares com o governo Lula, muita gente pode dizer assim, bom, do ponto de vista da lógica do governo, houve uma racionalidade que, essencialmente, era a seguinte: nós vamos tratar vocês de forma muito mais decente, né? Vamos dialogar com vocês frequentemente, não sempre, mas vamos dialogar mais, né? E vamos oferecer um arsenal de políticas, vamos dizer, de gestão da pobreza que podem ser utilizadas, inclusive vocês podem entrar com nomes em cargos menores, às vezes um pouco maiores, né? Impostos governamentais. Então, isso constrói, digamos, uma área comum, digamos assim, que possibilita a muitos movimentos se vitaminarem enquanto tal. Num contexto que eles vinham, né, por exemplo, no caso dos movimentos do campo, eles vinham de 8 anos do Fernando Henrique, que foi uma coisa brutal, né? Estava dando caldo nos movimentos do campo, dando caldo, querendo sufocar, matar. Então, evidentemente, quando vem um governo, eles
Não, vão dialogar, vai ter Bolsa Família para os acampados, vocês vão fazer escola rural, vai ter crédito, pequeno crédito, mas não vai ter reforma agrária, né? Então, esse é o dilema, né? Então, quando eu falo dilema, então, acho que ninguém, só quem está nos sapatos, né, ou nos sem sapatos do pessoal do sem terra é que pode falar o que coube fazer, o que cabe fazer ou não, né? Então, não estou aqui, de forma nenhuma julgando, dizendo que devia ter feito isso ou que devia ter feito aquilo, mas estou colocando qual é o dilema, né? Na prática é isso, né? Então, eu lembro quando eu fazia formação com o pessoal do MST, eu fazia, depois eles pararam de me chamar, mas antes, no governo do Fernando Henrique, eu fiz bastante, né? E depois ainda no comecinho do governo Lula. Mas, então, o pessoal falava assim, não, mas é um governo que não bate na gente. Eu falava para eles, bom, mas também vocês não estão ocupando, vocês não estão bagunçando, vocês não estão... Experimenta transgredir para ver se não vai bater, né? Então, mas não sou eu que estou lá, que vou falar o que eles têm que fazer ou não. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção aqui nessa discussão, Renata, é que isso, então, você pode ler de um ângulo, dizendo assim, bom, então foi uma forma, uma estratégia do governo PT, que outros governos na América Latina, notadamente o boliviano, fez muito parecido, né? Então, você vai esvaziando, como você integra, de certa forma, setores, pelo menos no momento social, mas esvaziando a sua combatividade, né? Só que o ponto que eu quero chamar a atenção é que isso é uma via de mão dupla. Mas é uma via de mão dupla, não no sentido de que o movimento se acomodou, que o movimento se rendeu, pelegou, nada disso. Mas é porque partilham de um mesmo diagnóstico, que tem a ver com essa ideia do projeto democrático popular. Quer dizer, a crença de que nós vamos avançar, isso vai vitaminar, né? Então, aí você tem, vamos dizer, um misto de crença com acomodação, com pequenos privilégios, digamos assim, né? De você, aquela coisa de você poder ser recebido no palácio, sei lá, as pequenas coisas que também contam no nível das micro-relações, né? Um governo... Agora, você olha pelo outro lado, por exemplo, aquele Gianotti, né? Renato Giannini Ribeiro, não, Gianotti é o que morreu, o filósofo, Renato Giannini Ribeiro, né? Que foi ministro da Educação, né? Um professor da USP. Ele enfrentou a greve mais longa da história dos professores universitários, né? Sem recebê-los para conversar, né? E quando ele recebeu para conversar, foi na semana que ele foi deposto para o mercadante assumir, porque o mercadante estava comprando muita encrenca na Casa Civil, precisava acomodar o mercadante em outro lugar do governo, aí ele pegou. Então, foi de uma hipocrisia, de uma maldade, de uma falta de... E depois ele fica dando entrevistas, escrevendo livros sobre ética na política, ética na vida, ética na sociedade, falando na minha universidade. Tem que escrachar esse cara, que nem os argentinos escracham as pessoas na ditadura. Igual o Calegari fez aqui em São Paulo, no governo do Haddad. Eu sei que é uma gestão truculenta, assim, nunca dialogou com os educadores. Não sei se você lembra. Em 2014 teve uma greve fortíssima aqui. Então, bom, mas aí eu estou puxando, foi um acesso, né? Mas dos movimentos sociais, eu acho que o ponto importante que eu queria trazer é esse de que se trata, em larga medida, de uma comunhão, de uma visão de mundo. Não é simplesmente... Agora, como é que você vai... Então, o esforço, né, que estamos fazendo, Daniel, muita gente, Brasil afora, é de vamos para frente, né? Porque agora, então, a política dos reféns, de quem está nessa visão de mundo, a política virou uma volta ao passado, né? Vamos voltar aos empregos, vamos voltar à carteira assinada. O discurso do Lula no 1º de maio desse ano, vou dar carteira assinada. A população escuta isso, você acha que as pessoas vão acreditar? As pessoas estão vendo o que está acontecendo no mundo do trabalho, né? Não estou dizendo, então, de novo, não é que eu seja a favor disso, claro que não, tudo isso é uma desgraça, mas a gente vai vender uma ilusão, vai ficar numa ilusão de uma coisa, ou a gente vai olhar para essa desgraça e vai ver como é que a gente vai jogar, como é que a gente vai responder a isso, né? Então, é um pouco essa é o que... É que nem você chega num médico, né? Você prefere que o médico... Você tem uma coisa muito mais grave. Você prefere que o médico fala, não, o que você tem é só uma dor de cabeça. Então, não, se você tem uma coisa grave, eu prefiro saber. Então, é um negócio assim, nós estamos falando que a coisa é muito grave.
né? Então, vai ter que ter outros jeitos de lidar com essa doença, que não é só, não vai resolver na eleição, não vai resolver voltando no passado, não vai voltar à cidadania salarial, todas essas coisas. Bom, então eu tenho muita coisa para inventar. É verdade, isso num primeiro momento dá um vazio, claro, né? Mas, se no lugar do vazio a gente for colocar ilusões, eu prefiro o vazio. Vai lá, Daniel. Opa, tudo bom? Também agradecer o pessoal da Elefante, a Isadora, pelo espaço aí gentilmente cedido e agradecer todos aí presentes aí nessa noite de quarta para a gente continuar o nosso debate. Eu queria dizer o seguinte, a minha fala, que eu acho que é interessante desse debate, quer dizer, o Médico e o Monstro é um enfoque, né, que eu e o Fábio, a gente construiu essa ideia da contenção aceleracionista, o neoliberalismo inclusivo, que depois exclui a progressão regressista, né? Óbvio que ele não explica todas as coisas, mas ele acho que um caminho profícuo para enxergar um fenômeno específico. Né? E eu acho que é muito rica essa discussão, porque olhando para a América Latina, óbvio que há ritmos diferentes, há especificidades, não é tudo a mesma coisa, mas existe um sentido, né, que me parece, e aqui até vou falar algumas coisas que eu até nem conversei ainda com o Fábio também, acho que é o debate que suscitou, né? Interessantes da gente pensar. Como a situação também é muito dinâmica, ela evolui, tem coisas novas, né? Mas a ideia de que você tem um sentido no processo me parece muito clara, né? A Onda Rosa, óbvio que ela nasce de um desgaste do neoliberalismo anos 90, né? Existe um rechaço social que vai eleger um conjunto de governos que vai se posicionar contra isso. Né? Ao mesmo tempo, quer dizer, o esforço que a gente sempre faz, eu e o Fábio, quer dizer, uma coisa é aquilo que os governantes e os movimentos que o apoiam, né, declaram sobre um determinado processo histórico. Então, o que eles declaram? Progresso, ruptura, volta de um projeto nacional, desenvolvimentismo, etc, etc, etc. Né? Uma coisa que eu levantaria aí, pensando na América Latina como um todo, isso é uma coisa que eu pensei agora, que eu acho que talvez seja uma pista interessante, porque você tem uma coisa que é o seguinte, quer dizer, essa suposta ruptura, né, que é o que as pessoas falam, né, que é uma ruptura com processos que estavam postos. Você questionou o neoliberalismo, alguns até a lógica do capitalismo na América Latina. Mas a Onda Rosa ela vai prosperar quando o capitalismo não está prosperando, mas o capitalismo parece que está saindo, que está gerando prosperidade mundo afora. Na verdade, a gente sabe hoje, retrospectivamente, que é uma bolha de crédito, Estados Unidos, Europa, que estimulou a China, que, por sua vez, reverberou aqui na América Latina, e que possibilitou não projeto nacional na América Latina, não desenvolvimentismo no sentido que se pensava antigamente na América Latina, né? Mas possibilitou um maior crescimento econômico que... Qual que é a marca, quer dizer, de todos os governos? Não, você fez políticas sociais, que são importantes, né? A gente não é a favor do monstro, né? A gente acha que a contenção é melhor você ter... Não é a favor do quanto pior, melhor. A contenção é melhor que a destruição, né? Mas é um processo social que tem pés de barro. Num segundo momento, as tendências desagregadoras elas vão voltar. Mas voltando, o que eu acho que é interessante? Porque se a gente pensar o antigo desenvolvimentismo na América Latina, é uma situação diferente, né? Porque ele nasce de uma crise global do capitalismo, né? É nos anos 30. Pelo menos, eu estou falando aqui mais dos países que se industrializaram mais, Brasil, México, Argentina. É uma crise, bom, a partir daí você vai desenvolver um mercado interno, uma certa industrialização. Óbvio que não é uma ruptura de forma de vida, mas é uma transformação econômica importante. Agora, né, o que se fala é uma ruptura de um projeto nacional progressista, mas que vai se dar no quadro de uma crise global do capitalismo, onde a perspectiva nacional de integração através do trabalho, ela se esvai. Isso não é um problema, né? Não é responsabilidade dos governantes, mas é algo que você não pode falar que você está fazendo uma coisa que você não está fazendo. Né? Você não está fazendo desenvolvimentismo. Você não está... Pelo contrário, porque justamente
o que dá lastro a essas políticas sociais é se aproveitar da linha de menor resistência. E isso é generalizado na América Latina. É a exportação de petróleo que fez o Chávez fazer as missões e financiar para combater o analfabetismo, a mesma coisa aqui, né? Em outras condições de temperatura e pressão, o Kirchner na Argentina, e etc, etc e tal. Né? Então, ao mesmo passo que você estava buscando realizar políticas de contenção da crise social, a estrutura econômica, né, ela estava ficando mais desindustrializada, mais reprimarizada, mais dependente, né, de uma situação externa. Então, o inverso do desenvolvimentismo clássico, digamos, né, quando ele surge lá nos anos 30, como uma tentativa de resposta, enfim, de gerar um outro tipo de capitalismo. Né? Era um capitalismo aqui. Então, essa é uma questão. Né? Então, essa questão dos conceitos, como os conceitos, nessa situação de crise que a gente vive, né, eles acabam sendo muito o inverso daquilo que se fala, eles acabam servindo como pura ideologia. Esse aspecto da ideologia é importante. Né? Eu acredito, acho que o Fábio também, quer dizer, você sustentar esse discurso nacionalista, projeto nacional, desenvolvimentista, progresso, né? Tudo bem, tem gente que acreditou e acredita nisso, mas isso, na verdade, é muito mais. Você não pode simplesmente falar para a sua base social, né, que você está fazendo uma política de contenção da crise do capitalismo, como é de fato. Né? Você vai semear agora, você não vai colocar a sua marcha em tropa, né, com esse discurso. Isso faz parte do próprio jogo da política. Eu vou criar algo novo, vou ressuscitar, vou recuperar, etc. E tal. Então, esse é um aspecto. Outro aspecto que aparece também, apareceu no debate que a gente fez hoje, Fábio, é essa coisa de você usar a ideia de que você criticar, né, esse tipo de crítica que a gente está fazendo, né, você está corroborando o imperialismo. Você tem o eterno fantasma do imperialismo, né, e você, digamos, criticar do Ortega, ao Lula, ao Maduro, o que ele está fazendo, você estaria corroborando o imperialismo. Né? Quando, na verdade, né, a questão que se coloca, né, o Fábio falou um pouco isso, você tem um processo endógeno que vai levando a essa situação, né? Mas, do ponto de vista prático, né, o que significa isso, então? Né? Significa que você tem dois campos, esse é o raciocínio que se coloca, você tem dois campos, um Estados Unidos e outro China. Né? E eu vou ter que me aliar ao campo, digamos, chinês nessa disputa, né? Como se o sucesso da China não fosse, digamos, o último sucesso capitalista do mundo, e que, diferentemente do passado, não se trata de suscitar, a partir da China, um projeto desenvolvimentista na América Latina, ao contrário. Essa relação econômica com a China explicita, radicaliza a dinâmica da despossessão, da espoliação, do extrativismo, que o Fábio bem explicou aí. Né? Então, as pessoas não veem as relações sociais, quer dizer, o que é essa dinâmica do capitalismo se reproduzindo na América Latina, e você faz uma série de construções que são ideológicas no mau sentido da palavra. Né? Na verdade, são slogans, são rótulos, muitas vezes, né, que servem para você manter a sua tropa unida, mas não entender o que acontece, né, na dinâmica da sociedade. E não à toa esse processo, ao se desenvolver, eu acho uma coisa que é sintomática, me parece. Né? Uma coisa que eu queria que até... Algumas coisas que eu queria que o Fábio até comentasse também, levantando um pouco a bola num jogo de vôlei aqui. Né? Mas, quer dizer, é sintomático que a questão indígena, né, ela ganha tanto espaço na América Latina. Porque, óbvio, você tem governos progressistas que, inclusive, bom, você teve... Não estou falando que nada mudou também em relação à questão de reconhecimento e tal, mas você está se pautando numa determinada lógica econômica e social que se choca com os direitos, com as formas de vida dessas populações. E elas têm uma capacidade de mobilização que não é do trabalhador convencional, por exemplo, o cara que fundou o PT. Aliás, esse cara está passivado, na verdade. Né? Essa é a grande verdade. Né? O operariado, pela crise do mundo do trabalho, etc. e tal. Agora, esses setores que estão, digamos, não estão totalmente integrados e que se propõem a radicalização de um processo que vai degradar as suas condições de vida, e aí que vem o choque, aí que você tem que reprimir. Né? Mas, para concluir a minha fala, tem duas coisas que eu queria falar. Uma é para o Fábio e uma em relação à questão da Renata. Né? Da questão do Fábio, uma coisa que me... Assim, desde que a gente escreveu o livro, uma coisa que me parece, né, que se radicalizou, na verdade. Né? Porque quando a gente fala... bom, no Brasil, você tem um processo que vai do lulismo para o bolsonarismo,
Mas parece que, com diferentes gradações, esse processo está acontecendo no conjunto da América Latina. Né? Óbvio que não é um processo, não quer dizer que tudo é a mesma coisa. Né? Mas o que eu quero dizer é que você está falando em nome de certos valores sociais, nacionais, que não têm lastro na realidade. Né? E na prática, o que tem é uma dinâmica, como o Fábio falou, autofágica, próxima de uma guerra civil, etc. e tal, que abre espaço para uma extrema-direita com um discurso repressor, policialesco, militaresco via tona. Então, o que a gente tem? Você tem o Cast no Chile. Né? Eu li recentemente que a Argentina agora tem uma extrema-direita, que é uma novidade, uma extrema-direita bolsonarista. Você tem o Bukele em El Salvador, que é uma espécie de Bolsonaro mais jovial, meio Dória, é um fenômeno pop mais autoritário também. Né? Então, isso de um lado. Então, nessa situação que a gente está vivendo agora, então você tem, eu acho que a dinâmica social que vai suscitando, né, uma necessidade de você extravasar isso socialmente, e isso é demagogicamente politizado pela extrema-direita, que aparece como autêntica, porque ela quer viver, ela quer aprofundar a guerra civil e não fazer promessas de contenção disso. E outra coisa, nos lugares onde, digamos, né, você tem, digamos, uma esquerda progressista encastelada no governo, a coisa tende a se degringolar cada vez mais. É o caso do Ortega, na Nicarágua, por exemplo, e outra coisa interessante, uma outra analogia possível, que se o Fábio puder comentar também, que ele acho que pode desenvolver melhor do que eu, é que na Venezuela, na verdade, o que você tem na prática, né, você tem um capitalismo de caserna na Venezuela. Os militares eles são donos de uma proporção gigantesca do PIB. Né? Não é que os caras estão se armando como na Revolução Cubana para fazer. Não, é outra coisa. É uma dinâmica que os caras não podem perder o poder. Esse poder eles não podem perder também. Tá? É essa dinâmica. Então, esse acho que é um aspecto importante, acho que é um aspecto crucial dessa questão. E, por fim, eu acho que a questão que a Renata coloca ela é importante. O que eu acho, assim, pelo menos da forma que eu vejo, né? Não é questão, eu pelo menos, eu não vejo que, não é questão que você tem que ser mais à esquerda ou, como o Fábio falou, também não é uma questão de vocês traíram a causa. Não, a gente propõe um deslocamento do eixo do debate, talvez. Né? Óbvio que a gente não tem todas as respostas, mas que tipo de coisa que eu queria falar aqui? Né? Qual que é a eterna conversa que aparece para os movimentos sociais, para a esquerda em geral, para os progressistas, desenvolvimentistas e tudo mais? Olha, precisamos... vamos acumulando força. Né? É sempre isso. Vamos tentar conquistar uma hegemonia. Só que as pessoas nunca se perguntam, mas uma hegemonia para quê? O que você vai fazer no governo? Né? Que tipo de processo social você quer trazer vir à tona? Esse argumento é interessante porque, assim, isso é a esquerda desenvolvimentista, nacionalista e tal. E, de outro lado, você tem o neoliberalismo, que eu conheço muito, porque eu sou da área de economia, conheço muito isso. É o discurso de que, olha, na verdade, o problema do Brasil e da América Latina é que não foi... A lógica do mercado não foi até o fim. Né? Porque tem isso também no neoliberalismo de governo, né? Nunca tem limite. Sempre tem uma reforma a mais para fazer, uma privatização a mais para fazer. Mas, no fundo, me parece que tem uma... A despeito das diferenças, tem uma simetria aqui. Né? De um lado, tudo bem, com um pouco mais de Estado se propõe, do outro lado, com um pouco mais de mercado, mas, no fundo, o plano de voo é como é que você administra essa massa falida, que é o capitalismo na América Latina. Né? Com todas as suas consequências, etc. e tal, e todos os problemas que estão colocados. E eu acho que a questão que a gente insiste com o nosso livro é a seguinte, olha, né, será que o problema não está em governar? Né? Porque não adiantaria nada, eu não me proponho a ser governo, o governo é impossível um governo de esquerda fazer algo diferente se você tem uma dinâmica social que você responde, que é essa da mercadoria, do valor que precisa se valorizar a todo custo. Né? Se a gente não questionar essas questões, óbvio que eu não estou falando que isso é simples, né? Mas se a gente não formula a pergunta nesses termos, né, a gente cai na discussão qual que é o governo menos pior e não discute que a gente está caminhando para um processo de degradação ambiental, social, cada vez maior, cujo sentido, né, que a gente já falou isso no sábado passado, mas eu acho que o que a América Latina está mostrando é isso.
o sentido da barbarização, né? É óbvio que tem idas e vindas, a esquerda pode ganhar, o Lula pode ganhar, mas a discussão não é essa. No chão da sociedade, é um processo de degradação crescente, que é compreensível também, é a questão que a Renata coloca, que, bom, nesses termos, bom, o Lula é menos ruim, óbvio, você tem a lembrança, inclusive, de um processo que a economia crescia e tudo mais, bom, ele vai negociar para ficar forte aqui, né? Mas a gente quer deslocar essa questão, né? Na questão de quem eu vou votar e quem eu não vou votar, mas a questão bom, como é que a gente pode, intelectualmente, pensar? Se a gente não começar a pensar nisso, nunca vai acontecer. Fica a eterna disputa pela hegemonia, né? Há quanto tempo já está essa disputa pela hegemonia? Aliás, a esquerda só está perdendo, no geral, no mundo, né? Em vez de colocar, quer dizer, o que é essa sociedade? Não é possível outras formas de vida que não sejam essa da produção como um fim em si, né? A valorização como um fim em si. Eu acho que essa é a questão central, né? Enfim, desculpa, falei demais também. Não sei se o Fábio quer completar o que o Daniel falou. Jogou algumas Se bolas mais, aí, levantou. Como faltam 10 minutos, se mais alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, daí eu faço considerações finais, né, se houver. Ou se não, eu já faço as considerações finais também. O Henrique colocou algumas coisas aqui no chat. Eu concordo com vocês dois. A minha pergunta era para ouvi-los mesmo sobre qual que é a avaliação que vocês têm, porque é isso, eu estou ali no dia a dia, né? E aí sair dessa esfera institucionalizada, vou usar esse termo do movimento social, que é o movimento sindical, enfim, é importante, né, ter esses diálogos, essas conversas, debates, né, com pessoas que pensam fora dessas caixas, né? É isso. Obrigada. Está sem áudio, Henrique. Uhum. Agora você fechou o microfone. Continua sem áudio, pelo menos para mim. É isso? Acontece. Quer finalizar então, Fábio? Tá, joia. Então, vou fazer 2 comentários em cima do que o Daniel falou. Primeiro dizer, Renata, que todos nós, eu acho que todos nós, eu quero dizer, aqueles que se engajam um pensamento crítico, em entender com mais profundidade o que a gente vive, alternativas, né? Que é um caminho sem volta. Eu acho que é um caminho como todos os caminhos, um caminho de dores e delícias, né? Porque eu acho que, de um lado, é muito enriquecedor, tanto do ponto de vista, não estou falando só do ponto de vista intelectual, né? Mas do ponto de vista de se abrir para outras experiências de vida, outras linguagens, outras formas sociais, enfim. Mas também torna a vida mais difícil, né, para todo mundo. Então, você até tem um trabalho, vamos dizer, pelo que eu entendo, dentro do mundo dos trabalhos existentes, né, não é um trabalho numa corporação, não é um trabalho, né, mas estamos todos, né, de uma forma ou de outra, né, os que estão nesse caminho enfrentam, né, contradições e dilemas, né, no seu dia a dia do cotidiano. E a gente tem que ver como lidar com eles de forma inteligente, né? Acho que o movimento sindical é uma riqueza, né, da história dos trabalhadores em todo o mundo, né? Mas eu, assim, estou cada vez mais convencido de que se pautou em formas, vamos dizer, no ponto de vista geral, né, em uma leitura do que seria a utopia da mudança social, que eu estou aqui chamando de socialismo do século XX, que era essa ideia da tomada do Estado, o Estado operário camponês, que era da transição do capitalismo para
o comunismo, que isso chamava socialismo, e assim por diante, né? Mas que estava pautada pela ideia do desenvolvimento das forças produtivas, para você poder criar o comunismo como a igualdade na abundância e não na miséria, e assim por diante, mas que, retrospectivamente, né, a gente percebe que não levou para outros caminhos, né, que não foram emancipatórios. Então, a ideia do tomar o Estado para construir o comunismo como uma sociedade sem Estado, não foi isso que aconteceu. Foi o fortalecimento do Estado, sua natureza autocrática, e assim por diante, né? A aposta, assim como a aposta no desenvolvimento das forças produtivas, ela não libertou os trabalhadores, mas, ao contrário, os tornou, reproduziu relações de trabalho hierárquicas, portanto, a alienação dos trabalhadores em relação aos processos de produção, às formas de gestão do trabalho. Portanto, em última análise, o ponto que eu quero chegar, então, é que essas formas, né, vamos dizer, que não são formas, mas essas ideias que animaram e estimularam, né, o pensamento, a utopia anticapitalista no século XX, elas precisam ser reinventadas. É isso o que eu entendo. E ainda mais no mundo em que o trabalho, porque a gente tem esse paradoxo, né, de que o desenvolvimento, né, das formas da produção no capitalismo, ela cria as condições de uma libertação em relação ao trabalho. No entanto, como a organização das relações sociais ela está presidida pela forma do valor, né, pelo imperativo da valorização do valor, ao invés das pessoas serem libertadas do trabalho entendido como uma relação de coerção, né, o que acontece é que cada vez tem menos trabalho e, portanto, a disputa pelo pouco trabalho que tem é cada vez mais selvagem, e isso é um dos elementos que vai gerando essa dinâmica da sociabilidade autofágica, de todos contra todos, e assim por diante. Mas eu não sei se eu consigo te colocar esse ponto, mas é que aí sim, é um paradoxo que a gente vive, porque esse desenvolvimento, do nível das forças produtivas, poderia libertar, né, as pessoas do trabalho, pelo menos trabalho entendido como essa relação coercitiva de produzir as condições materiais da existência, da subsistência. Mas nesse tipo de sociabilidade. Então, o que a gente tem que questionar é esse tipo de sociabilidade. Claro que aí, né, como é que a gente vai fazer essas pontes, por exemplo, para discutir com quem está no movimento sindical, né? É um mundo de desafios, mas eu estou convencido daquilo que eu falei antes. É melhor a gente olhar para a doença do que se iludir com falsos remédios, que, aliás, é o que o Vladimir Safatli escreve na orelha do livro, uma das coisas que ele escreve, né? Um rápido comentário sobre a Venezuela, que o Daniel falou, só chamar a atenção, isso que você falou, né, a ideia do capitalismo de caserna, são dois comentários. O primeiro é que o Bolsonaro fez a campanha aqui no Brasil, como, aliás, tem se feito no mundo todo, né, e levantando o espantalho do bolivarianismo, que se aqui o PT ganhar, o Brasil vai virar uma Venezuela. E vejam só a loucura, né, o paradoxo é que a Venezuela está virando um Brasil bolsonarista, né? E o Brasil está virando uma Venezuela por esse caminho, que é a via colombiana, eu diria, né? Que é a via do paramilitarismo, da violência, da coesão do tecido social. A Venezuela é verdade, que agora parece está chegando em 5 milhões de imigrantes, mas a Colômbia produziu isso no começo do século XXI, ninguém falou nada, né? Foi o país que mais produziu desplaçamento forçado, né, no mundo, junto com o Congo, lá na África, né? Então como a gente escreve no livro, né, há 10 anos, 2010, a gente olhava para a América Latina, parecia que o futuro era o Brasil petista, que exportava tecnologias de gestão da pobreza exitosas, da pobreza para El Salvador e para outros lugares do mundo, porque o Bukele, esse que você está falando, ele veio do partido do progressismo salvadorenho, né? Então, essa é outra história. Frente, vamos, né? PSLN. Da frente para a Bom Martí, né? Então, o Brasil está exportando, parecia que o futuro era esse. 10 anos depois, a gente percebe que o futuro era para a política, o narco-estado colombiano, para a política colombiana e assim por diante, né? Então, esse é o drama. O segundo comentário, né? Veja, isso que você falou dá a chave para entender por que, entre outras coisas, por que o golpe do Guaidó nasceu fracassado, porque
Basicamente, ele se auto-intitula presidente, né? Em janeiro de 2025, de janeiro de 2019, né? Que é o ano em que é o dia que os venezuelanos comemoram a derrubada do ditador Pérez Jiménez, nos anos 50, enfim, né? Mas convocando os militares a se levantarem e os Estados Unidos a invadir. Mas por que os militares não vão se levantar? Por quê? Porque eles são o governo na Venezuela. Eles já eram, são e são cada vez mais. E por que o Maduro não cai? Porque ele é a face civil, débil, frágil, né, desse governo militarizado. Esse é um impasse. E os Estados Unidos não vão invadir por quê? Porque para que eles vão assumir, vão sentar, como eu li um americano falando, por que a gente vai sentar no assento do motorista dessa encrenca monumental que é a Venezuela? Não falo isso com nenhuma alegria, mas é uma degradação, uma coisa tristíssima, né? Eu tive na fronteira do Brasil com a Venezuela logo antes da pandemia, vendo aqueles refugiados, não é refugiado, né? Porque é o pessoal saindo, né? De certa forma, refugiado econômico, podemos dizer, né? É uma coisa dramático, né? Não tem como negar. Então, nós estamos nos encontrando, o Brasil e a Venezuela se encontram, né? Mas mediado pela via, digamos, colombiana, né? Então, são essas questões que a gente está tentando levantar aí no livro de forma, como o Daniel falou, deslocar os termos do debate, porque para poder ter respostas às perguntas importantes, o primeiro passo é formulá-las. Se a gente não se perguntar sobre essas coisas, né? Então, como é que nós estamos nesse barco? Bem. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveitar os últimos 5 minutinhos? Henrique, seu microfone não está funcionando mesmo? O Henrique escreveu uma questão aí, não foi? Não sei se você chegou a ver, Fábio. Eu posso ler aqui o que o Henrique falou. A direita politizou o ódio e o descontento, sobretudo das classes médias, mas parece que o progressismo faz mais ou menos a mesma coisa. Administrar o ressentimento, o resultado dos governos desastrosos da direita, como o do Macri, do Peña Nieto, etc. Vou só fazer um comentário nisso, de que, de um ponto de vista de uma política cínica, o progressismo conta com este desgaste para voltar ao poder. E, portanto, se coloca na posição de uma oposição responsável. Na semana em que, no Uruguai, em dezembro de 2019, eles perderam a eleição, eu estava lá no Uruguai, o Tabaré Vázquez, que foi 2 vezes presidente do Uruguai, do Frente Ampla, ele dava declarações dizendo que nós não vamos fazer uma oposição irresponsável a esse governo, nós vamos fazer, ele não lembra exatamente os termos, mas o ponto que ele estava dizendo, o meu recado era o seguinte, nós vamos se comportar porque nós vamos voltar daqui 5 anos, essa que é a expectativa. Por que é que o Lula resistiu até o último momento? O Lula, em fevereiro do ano passado, eu estava na Europa, ele também estava na França, ele deu uma entrevista para um jornal suíço, no qual ele dizia literalmente, textualmente, o seguinte, ele dizia, olha, nós não vamos fazer oposição, não vamos brigar por um impeachment do governo Bolsonaro, a não ser que ele faça alguma coisa insana e irresponsável. Eram 2 termos mais ou menos assim, eu não lembro exato, tem no livro, né? Um mês depois, a pandemia tinha aterrissado no Brasil, né? A pergunta que cabe para fazer para o Lula é: defina insano e irresponsável. Criminoso, acho que ele falava, não sei, né? Irresponsável, né? Se tem algo mais. E, no entanto, no começo de abril, portanto, mais um mês, a direção nacional do PT se reúne e tirou uma posição contra o impeachment do Bolsonaro. Naquele momento, já tinha mais de 20 processos na Câmara, nenhum deles endossado pelo PT. Porque qual é um pouco a lógica, assim, em grossos traços? É assim, nós vamos jogar o jogo com o responsável como a gente espera que joguem de uma forma responsável contra nós. Nós não vamos sair querendo derrubar ele, mas eles também vamos... são as regras do jogo da Nova República, só que ainda não perceberam, ou acho que está ficando claro, que o que o bolsonarismo sinaliza é o fim da Nova República e também desse tipo de jogo.
essas regras, né? Mas aí isso teremos que assistir o desenrolar de tudo isso nos próximos capítulos. Não só assistir, mas espero que todos vocês lutando também para que o desenlace seja diferente. Eu vou fazer um último comentário que vocês não perguntaram, mas eu vou falar. Porque, observe, é muito rápido. No Chile, você tem esse fato extraordinário. Vocês sabem a história recente do Chile, estalite social, um lugar que nasceu o neoliberalismo, e todo mundo falando, aqui nasceu o neoliberalismo, aqui vai ser o túmulo do neoliberalismo, aí no primeiro turno da eleição, quem o vencedor é o Bolsonaro chileno. Como é que você vai explicar isso? Não tem uma explicação fácil. Nós vamos fazer um debate na terça que vem para tentar discutir isso melhor com chilenos. Mas veja, um ponto importante de indicar é que essa dinâmica social é o ponto que a gente está falando. Essa dinâmica social ela vai favorecer esse tipo de forma política. Mesmo que o Cast não ganhe as eleições, está colocado isso. Como também teve um candidato com esse perfil no Uruguai, nessa eleição que eu acabei de mencionar. E eles estão... então, tem a ver com uma... Então, a questão não é tanto se perguntar sobre os fracassos do PT na presidência ou não, mas é olhar por que essa dinâmica social está produzindo respostas políticas dessa característica, com essa natureza, não só na América Latina, mas no mundo, em muitos lugares, né? E, portanto, o que tem que se modificar é essa dinâmica social, né? A alternância política tem importância, é melhor um médico do que um monstro, mas ela não vai tirar a gente do caminho da barbárie. Isadora, eu posso falar 2 minutos? Pode falar. Pode, que eu fiz a mesma coisa com o Tadeu sábado. É 2 minutos mesmo só. Eu sou não, mais é sobre a boazinha, questão... pode falar. Tá, essa questão... Não, o Tadeu também deixou, tá? Não é... Essa questão que Só um comentário sobre a questão que o Henrique coloca. Eu, pessoalmente, eu acho assim, a extrema-direita ela é muito hábil em politizar o ressentimento social, porque é uma sociedade que cria ressentimento social, né? Ela é conflitiva, ela é autofágica, cada vez mais ela dissolve o coletivo em prol. Isso é o neoliberalismo, no fundo. Não é uma política econômica, uma ideologia, mas esse processo de atomização, de luta de todos contra todos, e a extrema-direita leva isso até o fim, né? Eu não acho que eu não sei se a esquerda ela também está administrando o ressentimento do resultado dos governos da direita. Eu acho que tem 2 problemas. O primeiro problema, que a gente já conversou, é que essa dinâmica social não adianta dourar a pílula, ela gera ressentimento. Esse é o sentido dela, né? Não vai ter emprego, né? Não vai ter... É um capitalismo em crise, em todos... Bom, eu não vou retomar todo o debate que a gente já fez. Agora, do outro lado, que eu acho talvez uma outra forma de ver a tua questão, que eu acho que não sei se você concordaria, mas eu acho que a esquerda cai numa dinâmica de espetáculo, como o bolsonarismo, né? Vira uma coisa assim... Justamente, quer dizer, a gente deixa... Esse é o problema, por isso que a gente escreveu esse livro também. A gente deixa de discutir, olha, o que está levando a gente a esse tipo de vida, de economia, né, de política, e tentar pensar alternativas, como o Fábio falou, formular as perguntas, e vira uma disputa identitária, mas não que as questões identitárias dos oprimidos não sejam importantes, mas você tem uma identidade de esquerda, né, que inclusive se supõe moralmente superior aos bolsonaristas, versus uma outra identidade, vira uma grande guerra, né? E as questões que levam toda a sociedade para esse buraco não estão sendo discutidas, né? É uma coisa bem da indústria, parece uma coisa da indústria cultural, as redes sociais potencializam isso, né? Essa dinâmica de grupos, né, que estão se digladiando, tudo bem, não é questão que você vai passar a mão na cabeça de um fascista, não é disso que se trata. A questão é onde a gente põe o nosso acento tônico, né? Nesse tipo de disputa, o meu grupo é melhor do que o seu, né? Tudo bem, agora, a maioria da sociedade é anti-bolsonarista, só para concluir com isso mesmo, a gente vai continuar semana que vem. É verdade, né? Só que o bolsonarismo, ele constitui uma minoria barulhenta, que mobiliza mais que talvez que a esquerda hoje, mais gente. Eles têm instituições, eles têm intelectuais orgânicos.
Então, isso vai ficar daqui para frente e vai se multiplicar. Aliás, nesse campo do espetáculo, da guerra cultural, eles são muito melhores que a esquerda. Porque eles vão, como o Fábio falou, no sentido da história. Eles vão direto aonde está no ódio. Não prometendo um mundo cidadão, democrático, inclusivo, que não existe. Né? Então, não sei se eu respondi a tua questão, mas eu veria dessa forma. Isadora, dá tempo de eu falar os meus 2 minutos? Dá tempo. A gente fez um debate, uma discussão hoje mais cedo, Henrique, com o pessoal muito querido da Federal do ABC, mas na Federal do ABC tem também muita gente do Partido dos Trabalhadores, né? E então, um deles, então eu fiz a exposição dos argumentos do livro, aí quando terminou, o Walter Pomar, que é um quadro do Partido dos Trabalhadores, fez várias considerações e no fim ele falou assim: agora eu vou fazer uma provocação para você que eu espero que você fique com sentindo, não lembro textualmente como ele falou, mas mais ou menos com tanta raiva de mim como eu fiquei de você. Foi mais ou menos assim, né? Foi assim, não, foi isso mesmo, foi literalmente. Foi isso que ele falou, né? Então, como eu não sou da turma da raiva, eu achei que tinha sido outra coisa que ele tinha falado. Mas, enfim, o fato assim, aí ele falou uma coisa lá que não me deixou com raiva, mas o que me chamou a atenção foi essa lógica da lei do talião, de você querer responder no olho por olho, dente por dente, que é uma... que não... o que eu estou falando é o seguinte, que as formas da política emancipatória tem que ser diferente das formas do bolsonarismo. Não dá para você querer fazer... Se eu for querer fazer os memes melhores do que o bolsonarismo, você vai estar repetindo. Então, então você fala, não, eu quero que você fique me odiando tanto quanto eu fiquei te odiando. Não é assim, então eu quero fechar contando uma coisa que acho que o Henrique conhece, porque o Henrique é mexicano, né? Mas para o resto do pessoal aqui, que foi o que aconteceu com o no zapatismo, né? Quando mataram um professor muito querido lá, Galeano. Eu não vou saber todos os detalhes, mas vou contar a história de forma nas linhas gerais, que é o seguinte: vocês sabem que o zapatismo tem questão tem esse princípio de não lidar com o Estado, né? Do Estado, e, portanto, tem uma relação de antagonismo com o Estado, né? E sempre teve sujeito à repressão estatal. O drama no México contemporâneo é que a corrosão do tecido social mexicano gerou níveis de violência que não são necessariamente estatais, entre os crime organizado e o zapatismo está no México, então vai sendo incluído, engolido, envolvido por essa dinâmica também. E nessa dinâmica de enfrentamento entre quadrilhas que controlam o narco para cá e para cá, que claro que tem relações com o Estado, mas não é a mesma coisa que o Estado que vai reprimir guerrilheiro, por exemplo, né? Eles praticaram violências num desses caracóis zapatistas e mataram esse professor querido, o professor Galeano e etc. E aí os zapatistas se reuniram para pensar o que vão fazer, né? Diante desse ataque e tal. Eles têm armas também, então como é que a gente vai fazer? Como é que não vai fazer? Aí convocaram muitos dos seus aliados, gente próxima, tal, numa noite, né? De lua, né? Reuniram aquelas milhares de pessoas, era o subcomandante Marcos, né? E aí ele faz um discurso falando da tristeza, da coisa, tal, da morte do professor Galeano, que era muito respeitado, muito querido e tal. E ele fala mais ou menos assim, que daí, mas nessa noite ele vai ele vai ressuscitar, né? Aí ele sai, alguma coisa assim, não sei se é ressuscitar o termo, mas enfim, é alguma coisa assim. Ele sai, aí quando volta, tem uma coisa assim, naquela noite, no meio do mato, lá em Chiapas, tal, ele volta e ele assume, né, como ele deixa de ser o subcomandante Marcos, né, vocês sabem que ele mudou de nome, né, e passa a ser, né, o comandante Galeano, como se fosse uma homenagem viva, presente, né, a essa pessoa, né, que tinha sido morta. Por que eu estou contando essa história, que eu acho emocionante, né? É para ilustrar outras formas de você responder à agressividade, ao ódio, à violência, né? Então, eu não estou aqui defendendo o ganho, mas eu estou defendendo a criatividade, a imaginação e a outros valores, outras lógicas. Né? Porque, senão, é como o Daniel falou, vamos ganhar o governo para quê? Vamos comandar esse mundo para quê? Se o mundo é esse, para que eu quero comandar isso? É isso, pessoal.
sábado a gente continua, né, Daniel? Continuamos sábado, espero que vocês possam estar também. Isadora, muito obrigado. Peço desculpa na nossa... Não foi tanto, né? Não foi. Comparado com o Paulo Arantes, né? Que você fala, ele fala, eu vou falar 1 hora, e a live dura 4 horas, ainda falta. Queria agradecer todos os presentes aí. Eu gostei da discussão, aprendi também. Foi muito bom, foi ótimo terminar desse jeito. Obrigada, Fábio, Daniel, todo mundo que está aqui. Lembrando que a próxima aula é no sábado, dia 4, das 14 às 15h30. 14 a 15h30, isso. É isso. Então, até lá. Pessoal, uma ótima noite. Paz. Boa noite. Um abração. Gente, boa noite. Obrigada. Falou, Renata, Henrique, Fábio, Fernando, Isadora, bom. E a Beatriz, está ainda aí. Um abraço. E André, tchau. também. Tchau. Até mais. Tchau, gente. Tchau.